No vídeo de hoje, nós contaremos a história de uma mulher idosa que pegou 4 meninos em seu quintal e imediatamente começou a chorar quando ela se deu conta de que eles estavam fazendo. Você consegue imaginar o que ela viu? Assista o vídeo até o fim para descobrir o que aconteceu nessa história sensacional. Olá, meus amigos! A comoção da nossa heroína começou quando ela abriu a caixa de correio de sua casa, depois de vários anos sem abri-la, e encontrou uma diversidade de cartas já velhas, com intimações do Tribunal de Justiça local. Ao abri-la, a mulher tomou um susto ao descobrir que a carta era uma intimação para que ela comparecesse no tribunal para esclarecer informações sobre um processo, e que ela já havia deixado de ir em mais de 10 dessas audiências, e isso agravava cada vez mais o seu caso. Mal sabia ela que esse seria o menor dos seus sustos, isso porque o pior ainda estava por vir. Seu nome é Jerry Suttle, e na época da nossa história ela tinha 75 anos de idade. Sempre foi uma mulher muito trabalhadora, atuando como educadora em uma escola, inclusive atuando no cargo de diretora. Ao se aposentar, ela passou a aproveitar as suas tardes em sua casa no Texas. Esse tinha sido um sonho seu de longa data, na verdade, já que ela passou grande parte da sua vida trabalhando em Chicago. Quando ela era mais nova, ela conseguiu comprar um terreno muito bom no Texas por um preço bem baixo. Ao longo da vida, ela investiu lentamente na construção da casa na qual ela iria morar durante a sua aposentadoria. Por conta dessa paciência e cuidado com seu lar, Jerry fez questão de que essa casa fosse perfeita, equipada com tudo o que ela mais gostava. No entanto, apesar de toda essa calma, Jerry foi incapaz de se preparar para algo muito crucial. Bem, meus amigos, como muitos de vocês devem saber, nos Estados Unidos, os seus estados possuem uma certa independência legislativa. Ou seja, eles contam com a liberdade de ter suas leis próprias, o que sempre deu brecha para a criação de algumas normas bem absurdas. Uma dessas leis absurdas foi a responsável pelo terror de Jerry na tarde daquele fatídico dia, quando a polícia lhe fez uma visita por um motivo que ela jamais imaginaria. Tudo começou com aquela intimação que já estava com a data expirada. Ao se dar conta de que havia cometido esse erro, Jerry tentou entrar em contato com uma advogada e explicou que ela tinha aquele terreno naquele local já havia décadas e que a casa só foi terminada há alguns anos. Ela contou para a advogada que até o momento estavam morando em Chicago e que havia se mudado recentemente para lá, descobrindo a pilha de intimações na sua caixa de correio. A advogada lhe deu alguns conselhos, mas afirmou que com toda certeza ela também recebeu ligações e e-mails sobre a sua situação toda ao longo desse tempo. Jerry tinha certeza que isso poderia ter acontecido, mas ela nunca teve celular e sempre estava fora de casa no horário comercial. Como poderia atender o telefone fixo? Além disso, o único e-mail que ela já chegou a ter foi criado para associar a casa, mas foi feito por uma de suas colegas de trabalho, sendo que Jerry não tem sequer um computador em casa. E isso a deixou muito aflita. A advogada tentou acalmá-la, dizendo que erros assim podem acontecer, mas que ela precisaria fechar um contrato de serviços advocatícios para que pudesse se aprofundar mais no seu caso. Isso foi um empecilho para ela no momento, já que ela havia usado suas reservas durante sua mudança para o Texas, precisando de algumas semanas para receber mais uma parcela da sua aposentadoria. A advogada disse que tudo bem ela esperar e que algumas semanas não tornariam a sua situação pior. Infelizmente, ela estava errada em sua afirmação. Isso porque Jerry mal imaginava naquele momento que ela estava prestes a cair em uma falha das leis texanas, que ninguém tinha passado ainda, e que isso iria mudar a sua vida para sempre. Uma das leis do Texas obrigava os cidadãos a ter o trabalho de cuidar da manutenção de seus gramados, existindo um tamanho máximo permitido. Caso você não cumpra essa lei, uma multa será aplicada. No entanto, isso só passou a ser válido depois que há uma casa no terreno. Assim como sua propriedade foi apenas um terreno baldio durante décadas, ela nunca teve que lidar com essa situação. Só depois que a casa foi concluída, há alguns anos, a lei passou a ser aplicada,
e a partir daí, Jerry cometeu dezenas de infrações. Claro que isso foi resultado de anos de descuido, pois ela estava morando em outra cidade e não tendo acesso às notificações de suas multas. O problema é que essa lei só vale teoricamente para casas que são habitadas, mas isso é determinado por fiscais, que estão suscetíveis a erros. Isso foi o que aconteceu com Jerry, já que sua casa passou a ser considerada como uma residência habitada, mesmo que ela estivesse completamente vazia por dentro. Isso acabou criando um looping, em que cada nova visita da fiscalização, ela recebia mais multas. Ao longo dos anos, isso se acumulou em uma dívida gigantesca, que ao ser caloteada, se transformou em um processo legal. Com o processo, Jerry passou a ser intimada a prestar esclarecimentos, mas por ela ainda não conseguir ser comunicada, acabou deixando de ir em várias dessas audiências. Ao ponto em que na tarde em que ela descobriu a pilha de cartas, o seu mandado de prisão já tinha sido executado. Foi então que o verdadeiro pavor dela realmente começou. Naquela manhã sua vida tinha sido pacífica como de costume, mas o caos estava por vir. Logo que terminou de almoçar, Jerry estava parada em frente à pia da cozinha, lavando a louça, quando percebeu as luzes da polícia pela sua janela. Por ter certeza de que não havia cometido um crime na vida, ela apenas seguiu em frente com a sua rotina, achando que era apenas uma viatura rondando pelo bairro. Porém, sua percepção mudou quando as luzes se multiplicaram e alguns minutos depois, ela ouviu o barulho de suas portas sendo arrombadas e um batalhão vindo até ela para prendê-la. Ela já se deu conta de que algo poderia estar fora do normal, quando os próprios policiais ficaram surpresos da pessoa que foram prender ser uma senhora de idade. Jerry tentou se explicar, mas os policiais não tinham outra opção a não ser levá-la sob custódia. Ela chegou a passar quase 14 dias na prisão e, para sua sorte, foi deixada em uma cela separada por conta da sua idade e por ser ré primária. Os próprios policiais estavam confusos por ela ter sido presa e eram muito amigáveis. Quando foi levada para a audiência, seu caso fez história. Isso porque ela não tinha como provar que havia se mudado recentemente, já que os fiscais não quiseram recuar da palavra de que estavam certos de que alguém vivia em sua casa. Por conta disso, apesar de estar com toda a razão, em julgamentos do tipo apenas provas concretas acabam tendo valor, já que naquele momento era sua palavra contra a deles. Ela tentou dizer que não tinha conhecimento dessa lei, já que no seu estado natal não existe algo parecido. Mas como ela teria sido avisada por vários anos seguidos de suas multas, a corte acabou não favorecendo o seu caso. Assim, a senhora foi condenada a pagar mais de $100 mil de multas acumuladas, com algumas tendo juros diários aplicados ao longo de anos. Além disso, ela também teria 48 horas para cortar todo o seu gramado para evitar que fosse levada à prisão. Seu caso foi sem precedentes, já que por conta de uma diversidade de falhas no sistema de leis, Jerry estava prestes a ser completamente injustiçada. Esse caso foi realmente chocante, chegando a ser noticiado pelas emissoras de televisão e rádio locais naquela mesma tarde, fazendo com que a história fosse apresentada até em nível nacional em poucas semanas. Quando voltou para sua casa naquele dia, Jerry estava completamente desolada, porque jamais teria condições de pagar toda aquela dívida, mesmo que voltasse a trabalhar. No entanto, o que mais a deixou preocupada foi a necessidade de cortar o seu gramado em 2 dias, algo que seria impossível para ela, uma senhora de 75 anos que não tinha qualquer equipamento de jardinagem. Por conta disso, ela acabou passando aquela noite chorando, pensando que por conta de um erro injusto, ela nunca mais iria poder viver o sonho de sua aposentadoria. Pela manhã do dia seguinte, Jerry tinha aceitado que seria presa, já que não teria condições de pagar nem a multa, nem de cortar o gramado. Assim, ela foi até o mercado e comprou todas as suas comidas prediletas, para que pelo menos pudesse aproveitar as suas últimas horas de liberdade. Quando estava chegando em casa, ela teve a impressão de que havia algumas pessoas em seu quintal. Achando que seus olhos estavam lhe pregando uma peça,
Jerry continuou se aproximando, até perceber que realmente tinha pessoas invadindo a sua casa. Assustada, ela ficou com receio de se aproximar ainda mais, pensando que poderiam ser assaltantes. Ela foi chegando perto lentamente, tentando não ser vista, e ficou mais calma ao se dar conta de que eram, na verdade, 4 meninos bem jovens. Quando ela finalmente chegou perto o suficiente para ver o que estavam fazendo, seus olhos se encheram completamente de lágrimas. Os 4 meninos estavam equipados com cortadores de grama e rastelos, trabalhando sem parar no gramado de Jerry. Eles contaram que ficaram com vergonha de ir até ela e esperaram que a senhora saísse de casa para começar o trabalho. Os meninos, que não tinham mais nada do que 15 anos, imaginaram que conseguiriam terminar até ela voltar e que tudo seria uma surpresa. No entanto, no final das contas, isso não ter dado certo não foi algo ruim, já que a senhora começou a chorar de alegria no instante em que se deu conta do que eles estavam fazendo. A atitude dos meninos foi registrada pelos seus pais, que contaram que os jovens imploraram para que pudessem ajudar a sua vizinha depois que viram o seu caso noticiado na televisão local. A boa ação dos garotos foi divulgada nas redes sociais e ganhou uma comoção muito mais do que merecida. Além disso, inspirados pelos meninos heróicos, a internet se uniu para fazer uma vaquinha que arrecadou dinheiro suficiente para que Jerry pudesse pagar a sua multa e advogada a tempo. Todos contaram que, por mais que Jerry tivesse morado ali por apenas algumas semanas, ela tinha feito questão de ser muito gentil com todos eles e que ela merecia toda a ajuda do mundo por ser uma pessoa bem generosa. E foi assim que, pelo poder da bondade humana, Jerry conseguiu se salvar de uma injustiça e da prisão. Mas e aí? O que você achou da nossa história de hoje? Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu com a senhora Jerry? Acha que ela mereceu essa condenação? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar sua curtida se gostou desse vídeo e se inscrever no canal se você é novo por aqui. E eu te encontro no próximo vídeo em mais uma história sensacional.